Olá. Privilégio é algo para muitos ou é algo para poucos? Normalmente a gente entende que privilégio é para poucos. Eu me lembro aqui de Leonardo da Vinci, por exemplo. Ele foi privilegiado num sentido muito restrito, né? Não sei se tem alguém como ele, né? Alguém que a gente possa comparar com ele, né? Alguém dotado de tantos talentos e tantas capacidades. Então, normalmente a gente associa a ideia de privilégio com uma ideia de algo limitado, um grupo limitado de pessoas. Mas pode ser que privilégio também seja algo para muitos. Pelo menos essa é uma verdade quando a gente trata das questões espirituais e particularmente com esse texto que a gente vai abordar hoje. Nós estamos aqui na leitura, na exposição da carta de Paulo aos Romanos e estamos ainda tratando da questão dos destinatários e hoje a gente vai verificar o que esses destinatários têm a ver com essa questão de privilégio. Eles eram privilegiados. Agora, em que sentido eles eram privilegiados? É isso que nós vamos ver hoje. Então, vamos à leitura, vamos começar aqui pela leitura. Nós estamos em Romanos, capítulo 1. Nós vamos ler novamente aqui os versículos 5 a 7. Por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos, a vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Pois é, esses destinatários da carta que Paulo escreveu eram pessoas realmente privilegiadas. Será que são só eles que podem podiam desfrutar desses privilégios? Ou será que isso é extensivo a um grupo muito maior de pessoas? Muito bem, vamos ver então aqui os privilégios que eles tinham, pelo menos os privilégios que Paulo descreve aqui. E vamos ver o que a gente pode aplicar, o que a gente pode trazer para os nossos dias. Em primeiro lugar, nós vemos que eles eram privilegiados por pertencerem a Jesus Cristo. A ideia de pertencimento, de pertencer a alguém, é algo estranho para nós no século XXI, uma vez que a gente não tem escravos andando por aí, você não vê, eu acho que você não conhece nenhum escravo, né? Eu também não. Mas no primeiro século, no ano 57 depois de Cristo, lá em Roma, onde viviam esses destinatários da carta, certamente isso era algo muito familiar para eles, até porque a maioria da população era composta de escravos, como a gente já viu. A ideia de pertencer a alguém ali trazia consigo a clara noção de que a essa pessoa se devia plena obediência total. Era uma sujeição, uma submissão. O Senhor tinha os direitos sobre os seus escravos. Os escravos eram sua propriedade, eram sua posse. Ora, o que Paulo está falando aqui é que estas pessoas, estes destinatários da sua carta, eram pessoas que foram chamados para pertencer a Jesus Cristo. Mas todo mundo já não pertence a Jesus, ele não é o Senhor dos senhores. Ele é o Senhor dos senhores, mas este pertencimento é um pertencimento particular. Eles foram chamados para esse pertencimento. E eles foram chamados por meio do Evangelho a desfrutarem dessa situação. Aliás, uma situação antagônica, né? Porque normalmente ao ser humano não é uma coisa comum, não é algo que o ser humano faz sem resistência, se submeter a alguém. Não é natural. Mas, quando se trata de Jesus Cristo, o próprio Evangelho, ele nos mostra que essa submissão é algo bom. Estamos nos submetendo a alguém bom.
Aliás, o texto diz aqui que é uma obediência pela fé. Existe aqui uma conexão com aquilo que Paulo está falando aqui neste trecho, né? Ao mesmo tempo que ele fala que essas pessoas foram chamadas para pertencer a Jesus Cristo, elas também foram chamadas para uma obediência pela fé. E as duas coisas estão totalmente ligadas, porque é preciso essa obediência, e para que essa obediência aconteça é necessário que exista fé. É a fé que gera a obediência e não o contrário. Por outro lado, a fé que é verdadeira é uma fé prática, é uma fé que leva necessariamente à obediência. Então aqui nós temos grandes lições que Paulo está trazendo aqui. É algo muito profundo, algo muito importante. As pessoas normalmente não creem que devam se submeter a alguém, que devam se colocar debaixo de um Senhor. E normalmente quando se fala do Senhor Jesus, parece que existe alguma coisa aí dentro das pessoas resistindo. Porque na verdade você também não percebíamos, né? Não há essa percepção natural no ser humano de saber que na verdade todos temos alguém a quem obedecemos. Nós temos aí muitos senhores no mundo, como a gente sabe. O Senhor Jesus, ele é um Senhor que merece a nossa confiança. Aliás, é isso que a fé faz. Ela nos mostra quão Jesus é confiável, nos mostra o quão majestoso ele é, o quão ele é aquele que tem o direito efetivo de ser o nosso dono e de obedecermos a ele de maneira plena. Embora essa obediência não seja perfeita durante a nossa vida, existe uma predisposição contínua que é implantada no nosso coração. Afinal, como ele disse, o seu jugo é suave, o seu fardo é leve, e nós aprendemos dele porque ele é humilde, ele é manso e humilde de coração. Então, esse é o primeiro grande privilégio que nós vemos aqui. O segundo privilégio é o fato de que essas pessoas, esses destinatários, eram amados por Deus. E também aqui existe se obediência é uma questão, parece um paradoxo, existe muita confusão a respeito do tema. O tema do amor também é um tema que, se você for analisar, ele é controverso. Ao longo da história, poetas, todo tipo de literatura, as músicas, filmes, livros, novelas que falam de amor, falam de muitas coisas, mas eu posso garantir para você que nenhum amor concebido no coração humano, ele pode ser comparado ao amor de Deus. O amor de Deus é o amor daquele que é amor em essência. Deus é amor, isso está na sua substância, ele é amor no sentido pleno. O amor que procede de Deus é o amor no seu mais alto grau de pureza e perfeição. E esse amor, ele foi plenamente exercido, foi plenamente praticado na vinda de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo vem a esse mundo, se submete a uma existência humana, se submete ao sofrimento, à humilhação, à vergonha, à traição, aos julgamentos, à crucificação, tudo isso é amor, ele fez por amor. O amor de Deus é um amor pelos seus inimigos, é um amor por aqueles que não o queriam, o amor por aqueles que não o desejavam, que não viam nele nada de bom que os atraísse, como diz lá em Isaías. Esse amor é um amor perdoador, é um amor completo, é um amor pleno. E esse amor, ele é percebido, ele é captado por aqueles que são alcançados pelo Evangelho. É disso que Paulo está falando. Ele está dizendo para essas pessoas: vocês foram chamados para pertencerem a Jesus Cristo, vocês são amados por Deus. Que privilégios são esses tão grandes? E o último privilégio que vemos aqui neste texto é o privilégio de ser chamado para ser santo. E também esse é controverso, pode haver muita confusão a respeito do que é ser santo. Ser santo pode trazer a ideia de que alguém tem que
fazer boas coisas neste mundo, para aí então atingir um grau de santidade. E tem muitas coisas aí que podem ser faladas a respeito do que tem sido pensado pelos homens sobre o que é ser santo. Mas é importante a gente ver como Deus trata o assunto. Para Paulo, que é um judeu, não vê nenhuma dificuldade. É um tema perfeitamente familiar a ele. Afinal de contas, os israelitas, a nação de Israel, foi tratada por Deus como uma nação santa, uma nação distinta, uma nação que recebeu as alianças, as promessas, o culto, o sacerdote, o local do culto, os objetos do culto. Tudo isso era chamado de santo, consagrado, não poderia ser usado para outra finalidade, não poderia ser confundido com as coisas de uso comum. E era assim que Deus tratava o seu povo, a sua nação. Quando nós chegamos em Jesus, que aliás fazia parte das promessas que foram dadas a Israel, ele nasceu no meio daquele povo, nós vemos que ele institui um chamado para outros povos serem santos, para pessoas que, mediante a fé no Evangelho, agora não são apenas chamadas para uma salvação, para serem livres do inferno, mas são chamadas para essa vida distinta, essa vida separada, essa vida especial perante Deus. Claro que isso traz grandes responsabilidades, mas também isso vem com um pacote de ajuda, pois é Deus que promove essa santificação. É Ele quem declara que já somos santificados, já somos separados, é assim que Ele nos trata, é assim que Ele nos vê. Ele também designa que haja um processo de santificação, um processo de crescimento, de mudança, de transformação, e ele também promete que lá no fim a santificação será sim algo pleno, algo perfeito, pessoas que vão ter uma santidade absoluta, livre de imperfeições, livre dos pecados que são próprios desta vida. Que privilégios que aqueles destinatários tinham, mas não só eles, porque Paulo diz aqui neste trecho que ele foi agraciado. Ele também era um privilegiado, né? Por isso ele diz, eu recebi graça e apostolado, eu recebi essa incumbência de ser um mensageiro, aquele que deveria espalhar essa mensagem pelo mundo. Ele diz que esse evangelho chegou ali a todas as nações, claro que é uma maneira de falar ali, ele está se referindo ali àquele contexto das nações do Império Romano. Sabemos que de fato houve um alcance extraordinário do Evangelho já no primeiro século, foi uma obra totalmente de Deus, humanamente não, a gente não vê como um punhado de homens poderia ter feito aquilo que eles fizeram. E hoje nós estamos aí com o Evangelho tendo alcançado muitos povos, muitas nações. Se não as pessoas, se não há um alcance interior, porque é claro que isso depende da ação de Deus em cada um, em cada indivíduo, nós sabemos que a informação, a notícia do Evangelho, ela se espalhou para todos os povos. Hoje você praticamente não tem alguém que nunca tenha ouvido falar de Jesus Cristo, não saiba do que se trata o Evangelho. Portanto, esse privilégio não era só para os romanos, é para todos aqueles que têm se identificado com o Evangelho. Você é alguém assim? Você é alguém que tem essa certeza plena? Você tem essas convicções de que você é esse privilegiado? Você tem esses privilégios? Que bom! Mas saiba que esses privilégios, eles trazem consigo as respectivas responsabilidades. A responsabilidade de você demonstrar com a sua vida que você realmente pertence a Jesus Cristo, que você é alguém realmente amado por Deus, que você
é alguém chamado para ser santo. Então, essas responsabilidades têm que ser assumidas por você que sabe que é um privilegiado. Se você ainda não tem essa certeza, olha, você precisa urgentemente atender a esse chamado. Você precisa prestar atenção no Evangelho. Tanto para um grupo quanto para outro, essa carta aos Romanos ela é um documento excelente para que a gente continue aqui exercitando aquilo que está escrito. Ela traz todos esses ensinos, ela traz os desdobramentos disso que foi exposto aqui. Então vamos continuar, na próxima semana a gente tem mais. Que Deus nos ajude nessa caminhada. Boa semana então e que Deus te abençoe.